Dá um ouvido ele também. Não. Bom dia a todos. Dia 4 de agosto, meu Deus. Reunião Locomotion. Hoje a gente teria a apresentação do professor Alex, mas a gente teve que cancelar a apresentação dele e adiar. Então, nós teremos alguns outros assuntos que a gente vai discutir. O professor já está fazendo anotações dele ali. Se nós tivermos tempo hábil, nós faremos também uma breve discussão sobre os artigos que estão sendo avaliados pelos grupos, os artigos dos nossos colegas foram enviados e divididos entre os grupos. Nós faremos uma breve discussão, uma apresentação de alguns dos dados e a gente vai traçar algumas metas para as próximas reuniões. Quero passar a palavra para o professor Leonardo e para ele dar os recados e dar continuidade. Bom dia a todos, pessoal. Saudações. Espero que tenha sido boa semana aí. Deu corrido. Eu queria dar alguns avisos gerais assim, do grupo e também falar um pouquinho até do que a gente vai fazer hoje, já para ir direcionando um pouco. Então, assim, nós estamos passando por uma fase bem difícil. Ontem fizemos uma reunião muito difícil com os coordenadores do CREM, né, do Centro de Referência em Envelhecimento e Movimento. A Paula estava participando junto, estava a professora Ana Canitz, a Andrea, a Flávia, a Aline participou também, a Aline Haas, mesmo lá da Irlanda. E aí a gente está há 1 ano e meio, mais ou menos, no início desse projeto, que era uma ideia de criar um grande projeto de extensão, onde teríamos muita verba dos alunos, né? E com isso a gente conseguiria ter muita bolsa. A gente planejou até no início bolsas até de pós-doc, doutorado e tal. Mas o que tem acontecido é um grande problema, assim, que o dinheiro entra no sistema da URGS bem facilmente, mas não retorna depois em forma de bolsa. Aí começa uma burocracia que é uma coisa infernal, que a gente ainda não conseguiu entender onde está o problema ali burocrático, político e técnico, né? A gente não sabe bem, mas não consegue vencer isso aí de qualquer jeito. A gente tentou várias vezes e a parte pior de tudo isso é a ponta do sistema, que são os bolsistas, né? Tem bolsistas que têm trabalhado, nós estamos numa combinação que a gente treinou os bolsistas até certo ponto e tal. Os alunos também, os bolsistas, né, investiram seu tempo nessa preparação, que é sempre um aprendizado, assim, uma parte boa até da coisa, né? Mas a parte ruim é que tinha, assim, uma combinação de bolsas, né? E o dinheiro tem, inclusive, né? Isso é o que nos deixa mais intrigado, né? Não dizer termos mais fortes aqui. Mas não conseguimos resolver. Então, a situação mais dura é essa. Os professores já estão até com algum problema psicológico disso, porque faz muito tempo que nós estamos nesse sistema, e fica estourando sempre na parte fraca, que são dos bolsistas, né? Porque são os que não ganham bolsa. Para você ter ideia, teria bolsa, até foi sugerido, que, sei lá, que para mim não era um pouco importante, mas tinha bolsa até para os professores. Mas isso muda pouco, porque isso está na nossa carga horária com os nossos salários, então a gente está recebendo, tem que ficar bem claro isso, né? Então, para nós não é o grande problema. O problema é com os bolsistas, né? E aí, nós tomamos a decisão, então, essa que eu queria comunicar para vocês, que final de agosto, agora, desse mês, e início de setembro, nós vamos fazer avaliações com os alunos, tá? Para ter um pós-teste, né? Uma avaliação disso. Então, convido todos, vamos ter que fazer de novo, uma força-tarefa aí para a gente ajudar nessas avaliações, nas nossas coisas, umas coisas mais biomecânicas do projeto, até para valorizar todo esse trabalho que todo mundo está fazendo, acho que vale a pena. Então, peço isso até de gente que não é que é mais lá da corrida, que se atentem a isso, se conseguirem se organizar e talvez ficar com a corda um pouquinho no pescoço lá, mas para poder estar aqui também, acontecer as coletas em mais qualidade, isso vai ser muito bom, porque vai valorizar o trabalho de todo mundo vai ganhar com isso, tá? E aí vem a mensagem. A partir de setembro, nós paramos os projetos. Nós vamos comunicar a direção, ainda vai ter reunião, então vai ter
vai ter ainda pano para manga aí nessa novela, tá? E a ideia é parar agora até o início do ano que vem, mais ou menos, e aí no ano que vem a gente conversar de novo, que nos deem alguma certeza de que a coisa vai ser diferente, não como tem sido, que é esse investimento total de tempo, de energia né, e com promessa de bolsa, que é aquela parte pior, e que a coisa não aconteça. Vamos tentar. É uma tentativa para ver se alguma coisa muda nesse sistema. Tá? Até, inclusive, a gente sabe, né, de bolsas que estão sendo recebidas em outros espaços aqui da Zefiri. Isso nos deixa um pouquinho mais intrigado, né? Então, então a gente vai fazer isso. Que mais, pessoal? Quem tem bolsa do CREM, né? Arta, Não, não só tem. para reforçar, né, que essa decisão é em Sim, conta que já vai acabar. a Fala, partir os bolsistas tinham 3 meses de bolsa, né? E aí isso. se abrir processo seletivo novo, aquela parte bem burocrática para continuar, para a continuidade das bolsas, né? Então, esse segundo processo que não tem previsão. Então, os bolsistas estariam sem bolsa a partir desse último terceiro mês de pagamento, né? Então, por isso a decisão de parar, né, as atividades. Uhum. Isso é incrível, tá? Só podia ser 3 meses, era cheio de rolo e deu. Acabou o tempo, já não tem como para a próxima, tudo muito difícil, assim. Então era isso, essa era uma mensagem, assim, que, tá? Nós vamos ter que nos ajustar, nós vamos, assim, ver como os bolsistas que estão sem bolsa, nós vamos ter que achar uma saída. Eu tinha até combinado já com bolsas seguintes, né? As bolsas da iniciação científica, elas estavam meio combinadas, nós vamos ter que repensar para incluir os que estão sem bolsa. Na verdade, só o Augusto aqui no nosso, né? Se não me engano, né? É isso? Eu creio. Ah, então são duas. Do Pedro Espanhol, nós temos que ver também o que vai acontecer ali a partir do fim. Então, nós vamos ter que reajustar tudo isso, pensar junto, tá? É isso, né? É Augusto, Pedro, então. Pedro ganhou, na verdade, esses 3 meses vai ganhar isso. Termina quando? Essa dos 3 meses? Último. Não sei, eu acho que é agora em agosto. Não tenho certeza, mas eu acho que é agora em agosto. Talvez seja agosto que receba em Que setembro. recebe em setembro, eu acho que é agora. E confirma isso, Pedro, vê se tu tem, se tu vê que entrou 3 vezes o din-din ali, até para confirmar e nos ajudar também nessa comunicação. Bom, gente, bom, vamos tocar os outros assuntos, então, assim, tem, nós estamos, assim, bem empenhados no projeto, tá? Dessa vez eu não pedi muita ajuda para os mestrando e doutorando, eu fiz com os colegas do CREM o pedido do Universal, o edital do CNPq Universal, esse é o edital geral, aberto para todas as áreas do conhecimento, não é nada específico, é um geral para pedir financiamento. A gente decidiu concorrer com a professora Aline Haas, ela na cabeça, e aí ela vai pedir num nível, tem 2 níveis, tem grupos consolidados e emergentes, é um nome bonito, assim. Então, são grupos maiores e menores. Os maiores é para quem é PQ, quem tem bolsa produtividade, que seria o meu caso, né? Mas a gente decidiu arriscar não, mas tentar, seria sempre um risco, tá? Mas tentar pelo nível inferior com a Aline, né? A Aline está com um trabalho bem legal na Irlanda, com muito impacto internacional, ela está com uma boa produção e tal, e ela ser líder e nós encaixar como participantes, tá? Num projeto que envolve cognição. E vai ter um aspecto ali que é mais para nós, que é sobre aquele aspecto que a gente já publicou com o André, inclusive, sobre a dupla tarefa com a caminhada, tá? Então, alterações biomecânicas, dupla tarefa. Até agora a gente só tem analisado o desempenho, né? Só a diferença da velocidade de marcha quando eles fazem a dupla tarefa ou sem, né? E a gente vê o custo cognitivo disso. Mas, na verdade, tem muito mais material ali, que é uma tarefa que a Val está tocando também, de certo modo, mas a gente até tem que dar uma atenção bem forte. E talvez tenha mais gente, que eu agora estou perdido, que é tanta coisa que a gente está fazendo, mas, resumindo, a gente está numa tarefa também de obter os dados biomecânicos desses testes, para ter mais informação, para dizer assim, olha, quando eles estão em dupla tarefa, eles, além de reduzir a velocidade em X, eles também alteram a biomecânica em tais aspectos, né? Então, ali tem um mundo de coisas que a gente está
vai estar trabalhando. E nesse novo projeto vai envolver isso também, só que com treinamentos específicos, que não envolvem nem a caminhada nórdica, tá? Nos grupos principais. É algo que a gente pode fazer meio em paralelo, mas nós já vamos participar também daqueles estudos ali, tá? Com hidro, dança e ginástica equilíbrio, tá? 3 projetos que estão acontecendo, nós vamos avaliar esses aspectos da biomecânica em dupla tarefa. Nos envolveu muito trabalho nisso, né? Inclusive o Jorginho participando, só para dividir um pouquinho, aí a Dai ajudou, até para vocês verem como as coisas vão se retroalimentando. O Jorginho, nosso antigo aluno do Locomotion, que é professor lá em Milão, então já recebeu, né, a Dai fez um estágio lá, que não é pouca coisa, sabe? Cada vez que a gente vê agora os colegas indo para o exterior, vê a burocracia que é, a gente vê que e até vamos deixar sempre registrado, foi uma organização, um esforço da DAI totalmente, que são muito caro para ela, mas mesmo assim que vocês saibam até que tudo aquele valor que ela foi dispendioso teria sido quase impossível em laboratórios normais, assim, teria sido muito mais caro, porque na verdade saiu de graça para ela, mesmo sendo tudo caro, o estar dentro do laboratório não custou, e isso lá na Europa pesa bastante, sabe? Coisa que a gente não vê, mas a pessoa usa o laboratório aqui, em qualquer laboratório do mundo, qualquer minuto dentro do laboratório tem custos vários, assim, como é que se chama? Seguridade? Não, aquela contra acidência, esqueci do termo, mas são coisas obrigatórias que tem que ter, e a gente sempre acha uma maneira de não gastar com isso, e a gente faz a coisa muito barata. De tudo isso, assim, quero dizer, só que agora a DAI está nos ajudando um pouquinho para o uso também do frequencímetro, para análise de outro projeto que a gente está envolvido lá com a Thaís, que a Nath está participando, o Edilson está participando, que é com a eletroestimulação em dupla tarefa também. A Nath provavelmente vai ficar com os dados ali da biomecânica sem a eletroestimulação, só com as alterações da marcha em dupla tarefa, em diferentes tipos de tarefa. Então, né? E a gente vai estar analisando também a parte autonômica com a variabilidade da frequência cardíaca, além da biomecânica e tal. Legal, era para registrar isso. E, bom, vamos falar de algumas coisas de projetos, né? Eu queria começar assim, gente, a gente fez nessas últimas semanas, a gente deu uma reorganizada nos projetos dos bolsistas, envolvendo projetos de iniciação científica, tá? Isso eu queria só reforçar os líderes, tá? Para vocês saberem das metas de novo que a gente precisa ter. Tem vários alunos trabalhando com vocês, né, junto. E é importante que cada aluno desses tenha um projeto que tenha uma certa identidade dele, mesmo sendo uma parte de um grande projeto, tá? Em algum nível, assim. Mas que eles tenham ali um problema de pesquisa que seja isolado. A gente está construindo isso, tá? E é bem possível acontecer isso, mas é importante que os alunos participem também. Claro que o problema da gente ser velho e ser grupo estruturado é que a gente já vem num certo nível e a gente não pode baixar esse nível. E a gente tem que achar um equilíbrio, quer dizer isso para os bolsistas, porque é um choque mesmo. O bolsista, quando começa isso não é ruim, tá? Mas então, a gente, de qualquer forma, nós temos que pegar os mestrandos e doutorandos e transformar as ideias de pesquisa em algo que tem um potencial de publicação em cima do que a gente faz. Então, para isso, a gente está montando esses projetos com as perguntas um pouquinho mais claras, só que a gente espera, aí que vai para quem é os orientadores e para os alunos. A gente espera de vocês que vocês se sintam autores dessas perguntas que estão sendo propostas, que vocês leiam avidamente, de modo intenso, a ponto até de chegar até a alterar coisas, mas a partir daquilo, não assim, meu sonho era estudar isso aqui, então tá lá a ideia de pesquisa, mas eu quero estudar isso aqui. Não, aí não fecha. Seria bom estudar, dar tempo para as coisas. Uma delas é ler bastante sobre aquilo que está proposto, tá? E a partir daquilo sugerir coisas, dizer, olha, eu consegui ver. E aí vai ter os problemas, assim, os conceitos são complicados na nossa área ali do locomotion, né? Tem trabalho mecânico que é difícil para quem fez a disciplina agora de biomecânica comigo, e antes era pior ainda, porque era dado menos, era só torque lá e força, e deu, né? Então, agora o pessoal está vendo que para chegar no trabalho mecânico tem que entender muita coisa. Muitas vezes você precisa ter dados de cinemática e cinética, que são complicados, assim.
né? São conteúdos que são pesados, então vocês têm que entender minimamente isso para poderem formular as coisas com um pouquinho mais de chance de dar certo, tá? Então, esse é um processo audacioso, mas eu preciso que vocês leiam com atenção. Por exemplo, uma das tarefas que os orientadores estão dando para vocês é lerem alguns artigos de base. É importante que vocês leiam e estejam todos riscados esses artigos. Tá? Eu não sei mais como é que se faz hoje. Na minha época, era imprimir, era pouco ecológica a coisa. Era imprimir, tá tudo riscado, com uma folha de caderno do lado, cheio de perguntas marcadas. Assim, então, isso tem que acontecer. Isso tem que acontecer de algum jeito, talvez num PDF com um marcador de notas mais moderno, que seja. Tá? Tem que achar essa maneira. Mas tem que vir essas perguntas para a gente ir vendo o nível. E aí vocês vão ver, o primeiro vai ser terrível, o primeiro artigo, porque geralmente é assim, vocês não entendem nem, às vezes, os conceitos específicos. Geralmente, para entender um artigo, a gente precisa ler outros 2 artigos no mínimo. Então, se não foi feito isso, é porque a coisa não foi feita bem. Então, agora é preciso que vocês façam esses exercícios, tá? E tensionem o sistema, que é assim, ó, tem que pedir ajuda para o nível superior ali, o mestrando, o doutorando que está com vocês. E viu que não respondeu, porque realmente também não entende, tem que ver isso aqui melhor, vai para o nível superior, pede ajuda para quem é mais experiente, ou quem nem internet, tá? Vocês precisam adicionar esse sistema, tá? Eu queria falar um pouquinho desses temas de pesquisa, tá? Que a gente está bolando. Nós temos ali, eu sei que com o Edilson a gente bolou rápido ali uns problemas de pesquisa, que era para o Adão, para o Augusto e para a Nath, tá? Ficou bem claro isso, né? Com outros, eu sei que a coisa está um pouquinho mais lenta. Daí faço convite de novo, mesmo em pessoas que estão em reta final, que ainda façam esse exercício de orientação e tal, chamem de novo o aluno e proponham esse projeto de pesquisa, tá? Então, mesmo tendo outro projeto de pesquisa, minha sugestão é não ir direto no projeto de pesquisa do outro, do nível superior, mas construírem os seus projetos de pesquisa, como se faz lá na metodologia da pesquisa. Se a pessoa não fez ainda essa disciplina, não tem problema. Esse é o papel do co-orientador, de dando espaços, tá? E dando espaços para construir isso. Até, inclusive, eu comento assim, a gente fez um drive, tá? Que a gente está colocando esses projetos ali, e é importante que os alunos tenham acesso a esses arquivos. Se não tem, vocês falem comigo, se vocês não têm essa liberdade, mas acho que alguns já têm. Tem que ir tocando essas coisas. Os 3 já estão com as suas pastas compartilhadas. O Adão não responde. Olha, Não, ele bem, sim. E foi o primeiro que viu. Eu tinha acabado de compartilhar o drive com ele, estava escrevendo no Word. Estava escrevendo no Word, ele estava me incomodando, né? o bullying aqui pega só. Tá, gente, é assim, vamos falar desses 3 projetos, para vocês saberem, né? Deixa eu até para trocar um pouquinho. Gente, um de vocês 3 comecem a falar do projeto. Botem o microfone do lado. Pode começar com o primeiro Adão. Primeiro Adão, acho que do Adão é o que está melhor, a gente já está acontecendo. O Adão está acontecendo já, né? Que vem com parceria de todo mundo. Isso aí, vocês estão ouvindo o Edilson aí, bem? Tudo bem. Sim, o celular está aqui, como é? Você não está ouvindo, não. O Ed tá baixinho e o Adão tá excelente. Tá, então deixa eu só fazer uma introdução do projeto do Agora Adão. sim. Obrigado. Tu tem mão, Tripé, né? não. Eu quero ouvir do Adão. Não, é só para falar que o projeto dele já vem acontecendo, a ideia de projeto dele já vem acontecendo, e ele está trabalhando junto com o mestre Ribas, que é mestre agora mesmo, tá? Só de palmas. Foi mestre, mas Agora é mestre acadêmico, Isso. o mestre Ribas, então os dois estão trabalhando junto, e eu vejo que eles estão muito vinculados e trabalhando de forma bem expressiva em cima dos dados. Volta e meia eu vejo eles brigando. Pode passar lá para o Adão que ele vai falar do projeto. Não, não vejo eles brigando. Voltando à realidade agora, depois do que o Edilson disse, a gente está trabalhando com os dados do Concone, fazendo uma reavaliação para comparar treinamento convencional com o HIIT. Os alunos passaram, depois da avaliação do Concone, passaram por um período de 12 semanas do treinamento convencional de corrida, segunda, quarta e sexta, nos horários da pesquisa, da extensão.
Vamos começar a reavaliação deles agora a partir do dia 16 de agosto. Vamos fazer uma intervenção com um treinamento intervalado, reavaliar depois e comparar as diferenças do treinamento convencional para o intervalado com os mesmos alunos. Acho que é isso. Alguma coisa? Eu esqueci? As variáveis, a gente chama de sexto primário, as mais importantes para trabalhar. Para eles ou para a gente, no caso? Para pesquisa? É a variável dependente, pode vocês vão medir, vai ser mais as coisas mais os resultados das avaliações, né? Exato, velocidade, velocidades limiares. qual velocidade. Velocidade crítica, máxima. A máxima no Concone, no caso. Velocidade dos limiares. Eles segundo limiares E os e desempenho dele, né? se a gente está sempre de avaliar, se te usar, provavelmente a gente passando trabalho mesmo. Mas isso é uma discussão mais precisa. A gente precisa definir melhor o que a gente vai querer. Não tem uma. Ele já está acontecendo, a gente precisa ver corte agora. Só um segundo. Para que a gente possa fazer. A gente precisa desse corte agora para que a gente possa fazer a reavaliação do RIT. Então, está acontecendo ao mesmo tempo a escrita do projeto e a coleta de intervenção, porque o grupo já vinha fazendo treinamento contínuo, o convencional. Então, tem essa questão ainda de o projeto e o treinamento está acontecendo de forma conjunta. E o que é mais complicado de se pensar, mas as respostas, os desfechos são as velocidades máximas, a Bmax do Concone. Nós faremos daí a cinemática e cinética com o OpenCamp, e daí a gente vai comparar isso. Aí vai vir dessa leitura, né, para formular melhor, definir melhor o que a gente vai avaliar, né. Isso aí, lembrando só que o convencional, o termo está legal, tá? Não tem problema, mas só quando deveria ser um treinamento mais contínuo, vamos chamar assim, tá? Tem umas abreviaturas que se usam na língua inglesa, que é bom que a gente meio que chegue perto disso, assim, né? Que é treinamento contínuo ou de longa duração, alguma coisa assim que indique que é um treino com maior volume. Isso aí. Né? Mas é isso, só para esclarecer para o povo aí. Nós vamos comparar os riscos. Um foco que é importante para nós, assim, tem os desfechos primários, que são esses ligados a desempenho de corrida, que vocês falaram bem, mas tem um outro foco que é importante nesse projeto, fazer uma leitura assim, atenta, é sobre como a mecânica de corrida muda em corredores pangarezinho, que é o nosso nível. Né? Então, ver ali o que muda mais, o que já se espera na biomecânica ali, para a gente ir para as variáveis já tendo mais chance de saber que, olha, o que seria bom, assim, que não vai ser fácil, não vai encaixar aqui numa luva, vamos chegar perto disso, e a gente encontrar estudos que mostram o que acontece de alteração com a biomecânica desses caras quando é um treino contínuo. E aí seria legal, porque a gente teria o grupo convencional, o baseline seria o comparador de base, né? E aí imaginar o que pode acontecer com um treino de HIIT. Isso, aí nós vamos ter o nosso dado, mas é importante ter literatura para isso, porque lembrem disso, a gente espera que o grande segredo, assim, seja isso, seja saber bem o que acontece no HIIT. Né? Aí tem que ver na literatura o que se tem mais de contínuo. Né? Vamos esperar para que não tenha tanta coisa de ritmo, senão vai diminuindo a importância do nosso estudo. Mas façam essa revisão assim específica, que poderia ser bem um capítulo até do projeto, né? Um capítulo de revisão da literatura sobre as alterações biomecânicas em corredores recreacionais, novatos, uma coisa assim, sabe? E que já tem algumas coisas, tem até teorias assim do que muda, do que não muda, tem revisões, teoria não, revisões que já trazem isso. Revisão, acho que uma ou duas que discutem isso, assim, né? E tem que se ater a isso. Uma revisão que acho que do Paulo Gentil, já falei que se usar, está reprovada. Vamos gravar.
É um sonho, tá? Então ele olha para a tela e vendo o Paulo Lynch. Daqui a pouco vem um e-mail do Paulo Lynch na semana. Eu vou mandar retratar o e-mail dele. Tá. Quem é o próximo? Augusto. Tá aqui. Não, a Nath tá. Não, a ideia do meu projeto é medir o trabalho total em diferentes frequências de passada. Então, seria a frequência de passada confortável do sujeito, seria, bom, seria a frequência de passada confortável dele, e a partir disso a gente avaliaria também com -10, -20, mais 10 e mais 20% da frequência de passada confortável do sujeito. E aí a ideia é medir depois o trabalho total de cada uma dessas variáveis. Lembrando que são 2 velocidades. São 2 velocidades, em 9 e 12 km por hora. Joia. Essa é uma linha de estudo da fisiomecânica, assim, tem uns artigos clássicos de net, de caminhada, tem do campanha, corrida, onde ele foi verificar as relações de frequência autoselecionada, tá? Que vocês estão chamando de confortável, a mesma coisa, tá? Autoselecionada e também alternando elas, né? Fazendo isso aí, -10, -20, algo assim, né? Mais 10, mais 20% 10, que é sempre esse jogo. Quando a gente fala em frequência, é porque o inverso acontece com o comprimento. Vai ver quando a frequência é 10% mais alta, que significa que o comprimento é 10% mais baixo, né? Porque são nas mesmas velocidades. E a gente vai ver esses ajustes mecânicos como se dão. Lembrando que quando aumenta a frequência, a gente espera um aumento do trabalho interno e uma redução do trabalho externo. Tá? E o contrário é verdade, tá? Quando reduz a frequência, aumenta o comprimento, né? Isso tende a aumentar o trabalho externo e reduzir o trabalho interno, tá? O que acontece, assim, gente? Tem um artigo, não lembro do nome do autor, mas que ele vai fazer essas análises só com custo metabólico, só com economia de corrida. E ele vai ver, confirmar um dado que já se sabia, que a frequência autoselecionada é a mais econômica. Embora tenha algum estudo que mostre um pouquinho diferente disso, mas a gente vai partir dessa premissa. O que é interessante desse estudo é que na discussão eles vão dizer assim, que tudo bem, em média dá isso. Só que quando tu vai olhar os dados individuais, o que acontece? Tu tens autoselecionada, tu tem -10%, mais 10%, né? Então, tu tem sempre uma U ou uma V, né? Digamos assim, uma espécie de uma U em média. Então, quando tu vai olhar o dado individual, não dá isso, né? Isso até acho que eu falei um pouquinho na aula passada lá de gráficos. Não é uma U exatamente, dá isso aqui, assim. Dá às vezes para cá, às vezes para lá. Significa o seguinte, que muitas vezes, no indivíduo, o aumentar a frequência ou diminuir tem um impacto um pouquinho diferente para cada pessoa, que bate com a prática, que vocês que estão altera um pouquinho para um lado e não muda muito a percepção do cara, né? Às vezes tu consegue, às vezes não, às vezes complica demais para o cara sente, sofre um pouquinho mais e fecha com isso. As respostas são individuais. Tem que ter cuidado com esse dado, só que tem uma zona ali de estabilização que a gente pode jogar um pouquinho, tá? E naquele estudo ele mostrou que dava para os dois lados. Embora tenha alguns estudos que mostram que uma tendência mais para um lado, né? Eu acho que complica menos quando tu aumenta a frequência. Geralmente isso tem, quando tu aumenta a frequência um pouquinho daquela autoselecionada, isso geralmente não traz tanto prejuízo. Mas eu não lembro se isso é em média mesmo, se é tão forte, tá? Eu sei que tem estudos que fazem isso porque eles tentam mudar a técnica mesmo, aumentando a frequência. E aí vão mais para a técnica antepé e dizem que às vezes até reduz melhor a economia, tá? Mas é discutível. Léo, comenta bem, cara. Só pega o microfone e passa para ele. Era só uma pergunta, será que não tem a questão do padrão de vida não tem alguma coisa a ver também? Tipo de padrão não tem a ver com uma frequência maior ou uma amplitude?
Deve ter, né? Só tava. Essa é uma tela, assim, que essa que a pessoa faz o auto-selecionado. Vamos lembrar assim, corredores que correm antepé, tá? Eles tendem a ter uma frequência um pouco maior, tá? Um pouquinho mais de frequência de passada, encurta um pouquinho a passada. Inclusive, isso era usado como uma estratégia do Lieberman lá para dizer que ia reduzir o impacto fazendo isso. O que mostrou que realmente reduz o impacto, só que tem que ter cuidado. Reduz o impacto, porque o comprimento de passada reduz. Claro, tu tem um problema físico, tu voa menos, tu chega com menor impacto, e tu anda em ponta de pé, que desaparece o pico de impacto, a taxa de aplicação de força reduz bastante, por causa desse pico que desaparece, né, quando tu corre em antepé. Só que tu tem um outro lado. Uma coisa, tu aplica mais forças por minuto. Tu reduz a força, porque tu voa menos, mas tu tem que fazer mais vezes, né? Então, é uma corrida que retropé, né? Calcanhar é passada alta, muito impacto, na outra é menor, mas muitas vezes. Tum, 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 é mais vezes por minuto. Então, e outra coisa, tu sobrecarrega muito as linhas de força posteriores, tendão calcâneo, gastrocnêmio, isquios tibiais, todas essas linhas de força são mais sobrecarregadas. Então, o que é visto em mais alto nível de evidência é que, na verdade, não é que reduz lesões, só altera a probabilidade de prevalência de lesões. E aí, por isso que uma avaliação biomecânica é importante para tentar ver qual é o ponto fraco, forte desse aluno, onde é que ele tem lesão prévia, etc., para definir se vale a pena mudar a técnica ou não. Tá, mas eu estou falando de outra coisa. Vamos voltar para a pergunta inicial, ali, né, do Léo. Sim, isso pode alterar, só que eles já vão fazer sua autoselecionada, né? Eles já deveriam alterar um pouquinho essa frequência em relação ao outro grupo, tá? Então, em parte, isso já em parte já responderia, porque nós vamos normalizar, vai ser sempre o autoselecionado é o 100% de cada um. Agora, pode ser uma segunda pergunta de pesquisa mesmo. Nessa autoselecionada, com esse tipo de técnica, se tu aumentar e diminuir. Não sei se Ah, tá, em termos de trabalho externo direto. se tu tem uma passada com passo de voo maior, talvez tu tenha mais trabalho externo, menos interno. Isso, Quando tem uma passada mais rasteirinha, mais isso. É terrestre. terrestre, né? Daí tu teria, então, maior frequência de amplitude. E aí, saber que... Não, não, eu só pensei o seguinte, não, não queria, se o padrão é mais, se o padrão é aéreo, tu tem mais trabalho externo, isso, e o contrário, estava pensando só nessa possibilidade. Eu também acho, só que lembra que é sempre normalizado, né? Sim. Então, é possível que uns caras mais... Isso a gente pode até testar num subgrupo desse estudo, ver assim, o que está acontecendo no autoselecionado mesmo, né? Se já tem uma alteração de trabalho interno e externo que correlaciona com aquela frequência e comprimento, né? Essa ideia é mesmo. E depois ver o impacto disso alterando a partir do seu autoselecionado, que implica mais, porque realmente os que vão correr em antepé já têm uma frequência um pouco maior. Então, quando aumentarem mais, talvez vão para uma zona de risco, porque talvez tenham já um limite menor de aumento ali, talvez isso prejudique de algum jeito as relações de força e comprimento. Pode ser que piore um pouquinho mais, tá? Isso é uma coisa interessante depois de tentar captar. Só que a primeira ideia do estudo é não ir para essas questões para não tornar o projeto maior, né? Mas fiquem atentos, acho que uma marcação importante desse projeto, que acho que tem que ser regra para nós no Locomotion, quando for fazer estudo de corrida, é determinar o tipo de apoio mesmo. Isso é uma análise simples, né? É o contato, no momento do contato, como é que está a altura do pé, o ângulo do pé em relação ao solo. É fácil tirar. Isso dá para tirar fácil, então é quase até acho que isso vira quase uma caracterização da amostra, né? Como a gente às vezes fala, olha, o VO2 máximo é tanto, massa corporal e tal, bota lá, eles são corredores de tal tipo. Tá no campo? Acho que isso é uma informação de caracterização de amostra já de início, temos para a gente ter. E depois, vamos pensando mais no futuro, se vem coisa e tal. Não, mas essa questão que você comentou, na verdade, não dá para dividir. Tem que avaliar se os corredores da tua amostra são retro ou antepé e fazer essa caracterização, mostrar o que são. Porque para dividir, você tem que pegar um volume
maior e ir testando e depois sim usar os retro e ando. Então meio que junta e vê o que tem. Imagina que assim, tipo, corredores normalmente, sabe, escorrem antes e entre o pé. Tu diz. Os teus corredores sabem se corre retro ou antepé? Um pé reto, um pé ante. Híbrido. Vocês até mais de lesão. Como é que chega nessa isso aí? Técnica híbrida. Mais um adicional dessa coleta do projeto do Augusto, que a gente vai medir percepção de esforço, vai medir vai usar algumas escalas ali de subjetivas, frequência cardíaca contínua, agora que a gente tem duas H10 para medir frequência cardíaca contínua, inclusive testou ontem, funciona muito bem, né? Coisa boa, gente. Legal. Um artigo até que acho que isso não está frequência de passada, que validou o uso da frequência cardíaca para esse modelo, né, de alterar a frequência como um bom substitutivo do custo energético. É mais uma informação que dá para explorar também. Legal. Parabéns. Qual é o desfecho primário? Não olha para mim. Está escrito ali no teu projeto. Sem colar. Trabalho. Trabalho total, né? E é só isso que a gente vai avaliar? Porque, na verdade, a ideia principal era só avaliar trabalho total. É só isso. É só isso que a gente vai avaliar? A princípio, se não comecei a escrever ainda. Não olhou aqui no documento. Eu tinha mandado para ele antes e você mandar. Eu só dando bico, né? A gente começou ali, assim, uma ideia inicial é trabalho externo, interno e total, né? Sim. Quase sempre a regra está com tal, não faz os outros, né? Mas realmente o desfecho primário é o total, né? Beleza. Feito, gente. Esse projeto está ok. Eu tenho que favorito na câmera aí. Justificando. Desses dois. Não, justificando, né? Porque o projeto dos dois eu estou bem mais envolvido do que o projeto da Nath, que é um projeto que é da Thaís, né? Daí da projeto da Thaís eu estou uma semana envolvido no projeto da Thaís. Então tá meio difícil. Tu fala, mais tu te enrola. Vou dar até um zoom aqui, ó. Vai lá. Tá, a gente vai avaliar frequência, comprimento e alguma coisa de dissociação de cinturas em indivíduos jovens, né? Que vão estar caminhando na esteira, na velocidade de 4,5. E daí a gente tem dupla tarefa, motora e cognitiva. E daí a gente vai avaliar essas coisas. A gente tinha conversado alguma coisa de trabalho outro dia, né? Mas eu ainda não consegui ler aquelas coisas que tu me passou. Então, não tenho não tenho mais. Sim. O teu só vai usar as velocidades de 4,5, então só as planas, né? Só as 0%. A inclinada também. A gente vai usar. Que a inclinada é 3,5. 3,5. 3,5. Tem 10% de inclinação e 3,5. Ali já é um ponto de discussão, né? A gente vai comparar uma situação essa de desafio motor, que é comparar a caminhada do plano numa velocidade autoselecionada versus mais próximo de uma ótima inclinação, em 10% de inclinação. Só que para ter essa condição metabólica parecida, as velocidades têm que ser diferentes. E aí o cobertor curto, se a velocidade é diferente, você já pode modificar a técnica per se, independente do resto, só por causa das velocidades diferentes. Tá? Então isso aí já nos traz um desafio para pensar esse projeto. Tem que analisar, mas olhar com cuidado, porque tem esse cobertor curto nessa condição. Aí nas outras condições tem mais duas situações de dupla tarefa, né? Que aí é cognitiva, motora, né? Falou bem. Dois tipos de intervenção, né? Que é? São subtração, uma delas, e a outra a gente vai citar uma mensagem e a pessoa vai escrever e vai enviar para alguém essa mensagem, mas a gente não definiu ainda o que vai ser dito para ela escrever. Vai digitar no celular a mensagem. Isso aí. Uma é mais aritmética, a outra tem a ver com função executiva ligada a uma tarefa do dia a dia mais
mais comum, tem uma discussão também até de aplicação, coisa mais funcional, digamos assim, tá? E a aritmética tem modelos de estudo que mostram que a dupla tarefa é alterada bastante quando tem essa parte aritmética, tá? Até tem um estudo bem legal nosso no Journal of Neurology, foi o primeiro artigo nosso com Parkinson em nível internacional, e a gente viu que as alterações biomecânicas da marcha, só que era em Parkinson, lá, era maior com a aritmética. Bom, mas então tem essa ideia. Aí, claro, os desfechos estão mais ligados ao controle motor, coisas que a gente fez no grupo, né, inicialmente. Então, tem essa coordenação bilateral, que precisa só dos tempos de contato de Sprague, e a gente pretende também analisar a coordenação intersegmentar, que aí precisa da cinemática angular, precisa processar esse sinal, né? E aí surgiu essa ideia de deixar o projeto mais locomotion ainda, botando trabalho mecânico. Mas eu acho que é bom a gente definir isso, assim, fazer uma primeira leitura e tomar uma decisão, assim, por enquanto, por um primeiro projeto, ir para um lado, ou mais fisiomecânico, ou mais controle motor, vamos chamar assim, né? Temos que dar uma pensada nisso, mas também até pode vir dessas primeiras revisões, assim, das leituras e também do que brilha o olho para conduz a mente desse jeito. Ver também o que vai que dá gana nela também, né? Tá? Esse é um outro elemento que a gente pode jogar, porque tá dentro, já está dentro do grupo, né? Essas duas coisas estão dentro da linha mesmo que a gente está trabalhando. Joia, Nath. Nath, me diz qual é o desfecho primário? Até saiu comentando isso, né? Mas eu perguntei para os Vai ser as diferenças do tarefa e sem a Isso apareceu no projeto do grupo da estágio. Estou fazendo crítica aqui, mas é para a gente ir sempre melhorando. Lembrem que desfecho primário e secundário é variável dependente. É o que a gente mede. Às vezes o aluno confunde e acha que é o... não é que confunde, ele já vai mais além até, ele já quer tentar entender a variável já no contexto, né? Ele quer saber se aquela variável muda com tal coisa. Mas quando fala que é com tal coisa, sob efeito de tal coisa, ele já não está dizendo só o desfecho, ele já está dando a variável independente também, né? É uma resposta até mais completa para entender o projeto, mas o desfecho primário é só a variável dependente, aquela que tu julga até agora que é a mais importante do teu projeto. Tá. Do teu direcionamento. Ela já mesmo decidiu. Tá. Pode ser. E outra coisa, para ser desfecho primário, a gente tem que definir a variável, tá? Então, por enquanto, eu botaria assim, controle bilateral, se para ser mais exato, que aí é o PCI mesmo, é o número lá, que tá certinho. Feito, gente. Vamos para o próximo aqui. Aí, eu pensei assim, ó, a Vivian aqui eu penso, uso não termo, eu vou largar, é macaca velha. Era isso que não era. Então, vamos para o teu lado. Entende? Comenta aí teu projeto. Nós estamos, né, utilizando os dados dos testes de equilíbrio da plataforma de força. E nós vamos analisar, estamos no processo, um pouco atrasados, analisar o centro de pressão na transição de apoio bipodal para unipodal. E tentar fazer essa comparação entre idosos e pais. Tem também, vamos tentar fazer uma relação com APAS, que eu, até olhando para a Marcela, eu vou conversar um pouquinho contigo, porque é algo que eu ainda não domino tanto, mas que acredito que tenha, o André colocou, eu acho que vai ser bem interessante. E fazer uma relação também com os outros testes de senta e levanta, TUG, com essa questão, talvez, do centro de pressão, do equilíbrio com os parâmetros mais funcionais. E também, algo que foi sugerido agora, foi fazer uma relação pré e pós-strain. O follow-up, né? Segmento. Então, a gente vai tentar ver
se teria essa diferença, né, principalmente no Parkinson, nessas variáveis pré e pós-descreio, que o nosso foi em torno de 3 meses ali da caminhada. Então, Legal. ainda não sei dizer exatamente o que aconteceu, mas nós vamos testar isso também. E aí tem, assim, tu deve ter falado, mas só para lembrar, tens o efeito, tem o efeito do treinamento da caminhada nórdica, né? Com ou sem dupla tarefa, né? Ou não? Não, Vai a ter, gente não. só vai ser uma caminhada Isso. nórdica normal, sem, tá? Entendi. E não tem um grupo comparador, então. Só Parkinson e idosos, na verdade. Ah, tem. Tem, é. Tá, é isso que eu estava Mas perdendo. Tem o tem. grupo idoso, nós vamos comparar com o Parkinson, os Isso. dois treinando caminhada nórdica, que altera sobre equilíbrio, né? E também alguma coisa de funcionalidade, essas correlações, então. Mas a pergunta principal é essa, né? É um projeto desafiador também, porque a parte de equilíbrio não é o nosso chão primeiro, assim, mas a gente tem feito há anos essas análises, assim, tem aprendido alguma coisa, até a gente teve um baita aprendizado no último, sempre bom lembrar de coisas muito legais, assim, que nos deu muita força, assim, que é o projeto do doutorado da Diana, tá? Lá com o professor Jonas Salt, onde eles fizeram as análises tudo aqui, né? A Val e a Ana tinham começado a ajudar, mais colegas e tal, mas com aquela doença rara que eles estão estudando, história natural da marcha, equilíbrio, na doença parparesia espástica hereditária. E aí, o que saiu ali? Eles fizeram uma análise só do equilíbrio e fizeram uma análise muito rica daquilo que vem da plataforma, exatamente dessa análise que a Vivian vai usar. Eles conseguiram linkar desfechos, assim, por exemplo, de amplitude do COP versus velocidade do COP ligado a mecanismos neurais, que é uma coisa bem difícil, que se eu tivesse que repetir agora, eu não conseguiria. Eu só vi que, quando eu comecei a ler, eu disse, meu Deus, aqui eu não vou conseguir contribuir tanto, porque realmente não tenho esse conhecimento. Aí eu tentei ficar mais na biomecânica, nos cuidados ali, metodológicos e tal, mas foi muito rico, eu aprendi muito nesse artigo, né? E a gente vai tentar manter esse nível, assim, até inclusive isso, Vivian. Fala sempre com o André, assim, de tentar ir atrás desses mecanismos. Se faltar um pouco de fôlego, lembra que tem a Diana, tem o Jonas como parceiros ali para chamar a reunião, é tudo do nosso grupo, tá? Que em algum momento vai precisar. Mas eu sei que tu está num passo anterior, tu está processando os dados, está tirando coisas, né? Tu falou rápido, né? Mas fica tranquilo se tu não lembrar também. Mas, desfecho primário, assim, algum dado que sai ali da análise da plataforma. Tu lembra algum objetivo? A amplitude do centro de pressão e a velocidade. Não, tá. Esses dois. Tem alguma análise no domínio da frequência? Mediana do sinal? Eu não me recordo se a gente ia utilizar ou não, mas chegamos a comentar. Então tá. Não, tudo bem, mas esses são os desfechos mais usuais mesmo, né, do COP. E aí, se a gente analisa no componente antero-posterior e na média lateral, né, tem olhos abertos e olhos fechados. Então, a gente também avalia isso, mecanismos de controle do equilíbrio, fazendo essa estratégia. Com os olhos fechados, né? Tira a parte da visão, deixaria mais para o somato sensorial, né? E o vestibular, né? Como mecanismos de controle desse equilíbrio. E piora um pouco, né? E aí vai se ver isso, se é sensível ao treinamento. Que é sempre desafiante, tá? A gente teve experiência lá com os Parkinson, com o Franzoni, que foi a iniciação científica relacionada ao mestrado da Elrin, que eu me lembro que dava poucas diferenças, né? E alguns parâmetros até, de certa forma, melhoravam, teve que reinterpretar para entender o que era aquilo, né? Então tem que ter um certo cuidado, porque tem que lembrar que esse equilíbrio, ele é um dado bem interessante mecanístico, mas, por outro lado, ele não é tão específico, porque a pessoa, ela melhora o equilíbrio em situações, muitas vezes, muito parecidas com o que ela treina, né? A obviedade que tem que ser falada, é o princípio da especificidade do treinamento, né? Então, claro que tem parâmetros que são de equilíbrio dinâmico, que às vezes são mais sensíveis. Então, tem que olhar com cuidado. Mas isso não é um problema. Isso, assim, se não deu diferença, tem que lembrar que não muda esse tipo de equilíbrio. Não significa que não muda nada do equilíbrio, nada do controle. Só que esse aspecto não muda. Então,
lembrem disso já quando olharem os dados, que às vezes o aluno fica meio em depressão se não melhora tudo. E tal. Às vezes não melhora e a gente aprende sobre isso. Isso é interessante, a gente sempre aprende sobre esse dado. Então. Acho que, lembrando, é o André que está em tua orientação, né? É isso, né? Tá. Joia, joia. Tu pretende defender quando? O TCC TCC é início de setembro. de 2024? Não, esse. Piada. É. Tá. Vai ser bem pouco. É. Bem interessante. Gente, feito. Esse projeto está. O Pedro Villanova. Pedro, eu sei que com a DAI vocês não conseguiram trabalhar tanto, né? Fizeram, eu sei que ali só os dados do gráfico e tal. Só me recorda, assim, não foi proposto para ti nenhum projeto específico, né? Tá, legal. Eu ainda gostaria de fazer um exercício, tá? Com a Dai está aí, está assistindo, e tentar, assim, na medida do possível, ainda fazer uma parte desse projeto que vire teu TCC, tá? Tem várias possibilidades ali que a gente pode analisar. Uma delas, que eu acho muito legal, é uma análise individual. Tá? A gente começou a discutir isso no nosso, ali no pessoal que está trabalhando com o projeto, que é o seguinte, vou dar um exemplo, tá? Quando a gente usa o método Polo-Dallin, aquele que define a técnica aérea e terrestre, por aquela pontuação baseada em 5 critérios, o que acontece? Tem um somatório total que vai dar esse padrão técnico tal, mas não significa que todas as pessoas têm o mesmo padrão, os mesmos critérios. E aí que um aspecto que a gente quis focar, talvez poderia olhar com mais cuidado, ou talvez os outros também, é ver assim, por exemplo, um deles é sobre o tipo de pisada que a gente estava falando com o Léo recém, né? Tem os corredores que batem mais calcanhar, mais retropé, e outros que são mais antepé. E isso define um tipo, né? Dai, tu tá aí, tá? E vê se eu estou falando certo, tá? Os corredores mais retropé são mais terrestres. Isso. Tá, certo. Então, os mais retropé são mais terrestres nessa análise, pelo Volodalen, né? A coisa não ficou tão clara quando a gente foi olhar individualmente isso aí. Mas não é que ficou nada claro. Bateu na trave até, tá? Os corredores, mas, se não me engano, os terrestres ficaram melhor definidos como terrestres. Os aéreos que deu um pouquinho misturadinho, né? Isso, até ontem, não sei se você chegou a ver ali a tabela que eu mandei, né? Os terrestres estão bem retropé. E os aéreos é bem misturado, né? É mais antepé, mas tem vários que também tem médio pé para retropé, né? Isso. Os terrestres são mais definidos, exatamente. Aí, o que poderia ser, por exemplo, o teu trabalho? É estudar exatamente esse tipo de pisada sobre o mecanismo elástico. Não é uma super evidência, porque é uma análise qualitativa, é baseada em visualização, tá? Mas pode ser interessante. Até uma coisa, sabe, que a gente poderia fazer, Dai, pensando aqui junto, gente, eu quero ouvir vocês, até o Gui que está aí, tá pegando também sem querer, se quiser, presta atenção e opina, está tudo aberto aqui. Tá? Que é o seguinte, daria para fazer até uma espécie de uma validação, assim, porque a gente tem um padrão, o padrão ouro a gente não tem, só lembrar, tá? O tipo de pisada, padrão ouro, ele é baseado no comportamento do COP, do centro de pressão, precisa ter plataformas de força ali, com o cálculo dos momentos junto, que nos dariam o COP exato, que nossos sensores não dão, tá? Nem pensem nisso. Se mesmo que passe pela cabeça de vocês, não dá, tá? Na falta disso, o padrão, o critério que se usa mais científico, né, é o da cinemática, que é o ângulo do pé, que a gente estava falando, do primeiro toque. E é bem assim, é bem simples a coisa. Se está acima de 0, o cara é antepé. Se está em 0, eles botam meio pé. E se está abaixo de 0, e se considera negativo o ângulo, é antepé. E aí, até a margem de erro tem que olhar com cuidado, porque é exato, 0, até onde é, tá? Eu geralmente uso 1 grau ou 2 graus para ter um grau de erro ali na posição do pé, porque isso depende, às vezes, até dos marcadores, como tu coloca no pé, pode alterar isso. Então, tem que olhar com cuidado isso aí e ter um pouquinho de bom senso nessa escolha desses grupos, tá? Mas a gente poderia fazer uma espécie de uma validação, fazendo aquelas correlações mais
não as clássicas Pearson, mas aquelas que são baseadas em valores de 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu não lembro, correlação canônica é uma delas, mas a outra de Kendall, eu acho. Tá? Mas tem correlações específicas que fazem isso. Um dado contínuo, que é o grau mesmo medido do padrão ouro, versus o padrão estimado do Holodalen. Tá? E isso pode ser uma coisinha interessante. Não é exatamente o mestrado da DAI, mas pode ser uma pergunta. Tá? Mas, assim, eu estou puxando agora, isso está me vindo agora à cabeça. Tá? O que eu tinha pensado era, na verdade, analisar os dados individuais, fazer as frequências de dados de cada um, só para ver, assim, olha, o que define mais um grupo é mais... Ó, o aéreo foi mais definido pelo item da pelve e da cabeça, não sei, estou chutando por aí. O outro foi... Pode ser isso, ou pode ser essa perguntinha que já é mais pontual. Então, o que vocês acham? Até tudo aí também, quiser opinar. E isso utilizando ali os dados que eu estou usando ali para só não fazer umas coletas. Tudo dos teus dados. Usar Até aqueles agora, mesmo, né? falei, é tudo dos teus dados. Eu acho que sim. O que tu acha, Pedro? Você vê ali dentro dos parâmetros do Holodalen, né? 5. Vários deles, tipo, tem um... Eu posso dizer... sim, impacto sim, mas, tipo, o valor vai, tipo... tem um lado do valor que vai puxar para o aéreo, tem um lado do valor que vai puxar para o terrestre. E daí ver qual desses, tipo, a amplitude é maior e, tipo, maior no geral de todos. Sim, isso. E aí observar até individualmente, assim. Aí eu não sei, teria que fazer algo mais até exploratório, assim, para ver se sai informação. A gente aprender com os dados, assim. A DAI fez uma... Ela botou, o que ela botou? Ela botou nesse aspecto da... Tem 5 critérios. Um deles, que é o apoio do pé, ela botou as frequências de casos, né? Em cada subgrupo, de 1 a 5. Lembrando de que 1, 2 são definidores de uma técnica terrestre, o 3 é intermediário, é bola na trave, né? E 4 e 5 é o aéreo. Tá? E aí ela botou as frequências de casos, onde eles estão. Talvez a gente olhar para esses aí, ver se tem um design, assim, tipo, olha, quando os caras são isso aqui, no somatório, geralmente eles são desse tipo. Aí eu tenho que dar uma pensada nisso, assim, com vocês. Né? A medida a gente tem, é um pouquinho mais complicado, mas tem. Isso aí tem. Isso aí tu pega naquele programinha, aquele fácil. Como é que se chama, gente? O que a gente usa? Tá, não, sistema de análise cinemática. Não, o que eu vejo muito melhorzinho, que a gente joga os C3D, né? Tá, mas tem um programinha que tu joga ali, tu consegue calcular a velocidade angular. Verificar se elas estão angular de acordo com o tipo de pisada, porque eu acredito que no médio tem, mas eu só acredito, né? Não tem nada engraçado, mas por olhos. Que quando ele é médio pé, pode ter, falou ali que existe talvez centro acima, sendo não é isso, né? Eu acho que essa velocidade vai determinar um pouquinho se ele é mais médio pé ou se ele é mais ou se ele é mais retro pé. Sim. Eu acho que essa velocidade. Olha, uma coisa interessante, Dai, lembra nesse programa que a gente joga o C3D? Eu acho que tu usava para visualizar a técnica. Não sei, mas eu acho que tá. Primeiro não. Tu usava o próprio Vicon aqui, Mocha. Eu usei Mocha. Era esse o nome que estava me faltando. Tá, no Mocha. É isso aí, porque o Mocha é um sisteminha que tu joga o arquivo lá da reconstrução e sai o boneco andando, tá? E tu consegue também analisar os parâmetros, é muito fácil. Tu pega ali o segmento tal e tu consegue ver a velocidade com o boneco andando e a velocidade do pé, a velocidade do tornozelo. E aí o que o Léo está dizendo podia ser uma coisa legal. Daqui a pouco o Pedro poderia tirar ali alguns padrões cinemáticos que definem o comportamento do pé e cruzar com os tipos de pisada que tem. Olha, tem grupos que são um grupo que é mais aéreo, foi de tal jeito. E como é que se comportou
o pé e tornozelo, por exemplo, né? Que aí pode entrar até a velocidade angular. Teve algum definidor do padrão cinemático, até para entender mesmo como é que é esse comportamento, que isso é legal. O Léo está tirando uma pergunta dele, que ele faz isso na prática, ele visualiza aquele pé, ele tira até onde ele pode com o olho ali, do que ele lê e tal, o que está acontecendo. Agora, a gente poderia definir o comportamento mesmo, ou até para ver, olha, a velocidade angular não mudou. Aí é uma coisinha exploratória, pegar ali um pouquinho antes do contato, até o momento do contato, aí toda a fase de contato até o despegue, né? Ver ali 2 fases, 3, e tira alguns parâmetros cinemáticos do pé e do tornozelo, tá? Daí, não é difícil isso aí, assim, tem que só ter as manhas ali do Moca, mas dá para fazer uma avaliação até não é qualitativa, mas tu pode olhar pelo gráfico mesmo, para ali, ver qual é o ângulo, pum, anota em algum lugar, tá aqui o dado. Tá, essas coisas eu teria que ver ali, professor, como é que visualiza no Moca, não. Sim, sim, sim. Tipo, Não é não difícil, usei tá? isso, né? Mas dá Uhum. para fazer, tá? Pode ser uma questão interessante que envolve um pouquinho, mas já nessa linha desse problema da pesquisa, no tipo de pisada, para não ficar muito, que isso está relacionado ao movimento do pé mesmo, né? E, e já ver como é que fica a cinemática do pé, tornozelo, em corredores mais antepé, retropé. E uma das medidas, claro, lembrem, o dado que define se ele é ou não para confrontar com o Volodalen. Isso pode ser parte da pergunta de pesquisa, né? Aí a validação mesmo, né? Então, entra, por exemplo, quando a gente fala em validação, aí no grupo a gente quase regra, depois vejam se tem alguma coisinha a mais, porque sempre tem a nova moda e tal, mas a gente sempre usa assim, análise de concordância de Blend-Altman, tá? Para confrontar isso, se bem que nesse caso não dá, porque é um outro parâmetro, né? Mas um deles vai ser a correlação, que aí também não dá para ser Pearson, porque é 1, 2, 3, 4, 5 versus uma variável contínua, então é melhor as outras, que eu não lembro, acho que é Kendall, tá? Tem que ver bem a correlação, mas é uma análise de correlação, tá? E a gente usa também, às vezes, a comparação. Mas a comparação não dá, porque teria que ser os mesmos valores, né? Esse ângulo versus 1, 2, 3, 4, 5 é outra métrica, né? Então não dá para comparar. Sobrou só a correlação. A concordância não deu. Tá? Mas dá para fazer essa correlação, para ver se bate esses dados. Ou até a gente poderia fazer, sabe o quê? Com frequência de caso, assim, ó, usando o critério ouro, do padrão ouro, que é cinemático, vai dar frequência de caso também, né? Só que dá o médio pé, o Volodalen não tem, né? Só diz que é 3, mas eu acho que ele não diz que é médio pé. Bom, se bem que na figura ele diz que é médio pé. Mas a gente poderia simplificar e só ter os retropé e antepé e definir pela cinemática. Olha, quando o ângulo está maior do que 0, ele é retropé. Aí ele vira um grupo. Mas não é 1, 2, 3, 4, 5, né? Ele é só 1 ou 2, né? Também não é a mesma métrica. Mas aí, se você tiver... Mas entra na frequência total, né? Isso sim. Se o retropé, o antepé definir de forma mais expressiva Padrão. aí você poderia assumir essa diferença e testar, ver se funciona. A gente tem um monte de análise cinemática que a gente fez com o OpenCare. Você pegou e determinou que, né, no grupo que a Dai estudou, o maior definidor do terrestre ou do aéreo foi esse movimento de pé, e ele teve um valor maior, dá para tentar ver se funciona só com uma das variáveis, determinar isso. Quanto que essa variável reflete se ele é aéreo ou terrestre. Entrar direto ao pé. Ela define se ele é aéreo ou terrestre. Qual que é a frequência de aéreos que entra direto ao pé? Isso, só isso, mas não falar do Volodaren todo, tá? Nessa pergunta de pesquisa, eu ficaria só nesse critério do retropé, antepé, e confrontar Volodalen versus padrão ouro, né? Cinemático, só ali mesmo, e aí ver isso. Olha, no Volodalen ele disse que dos 16... não, dava 16 e 16, né? Aí, sei lá, 14 deles eram retropé, num grupo. Pelo padrão ouro, quantos são? Acho que é encontrar uma estatística que responda isso, só o próprio Volodalen nesse aspecto, né? Que ele não foi feito só para definir isso também depois, mas a gente pode entender melhor isso, o quanto que ele é exato nisso mesmo.
porque é um exercício de olho mesmo, né? É uma coisa interessante. Daqui a pouco, se a gente valida isso, vira melhor ainda, usar o Volodalen como uma maneira já validada de escolher se o cara é antepé, retropé. É como aí que vem a coisa, o corredor, segundo Augusto, sabe, o Léo já não tem tanta confiança. E depois tem a verdade, né? Tem todas as nossas, minha opinião, mas, e tem o dado. Né? E aí, a verdade, entre aspas, é o da cinemática, né? E é isso que nós vamos tentar confrontar. Eu acho que a pergunta está indo por aí, Dai, tá? Sobre essa questão da cinemática, do que é retropé, antepé versus o Volodalen, né? Eu não posso, não sei se eu falei demais. Então tá, gente, eu vou botar uma pastinha lá no Google Drive também, vou botar, inserir a Dai e o Pedro, tá? E façam esse exercício de construção de projeto, tá? Desde o início, e aprendi. Montar mesmo, como se faz nas disciplinas essas de metodologia da pesquisa, né? Começar com o tema da pesquisa, fazer leituras básicas que fomentem esse problema da pesquisa, e aí vai montando os passos lá, a introdução, a revisão, né? A construção do método, tudo nessa sequência para ficar, para dar essa experiência e também dos mestrando orientando, orientadores e orientando. Feito, Pedro. Vamos para um próximo aí. Fernando e Espanhol, vocês estão sem projeto na minha cabeça, mas estou certo. Não sei se estou pensando aqui. Na corrida, pensando em sair para um tempo. A gente não está conseguindo ouvir. Eu tenho 19 anos, né? Sou bem novo. Sem ser bacharel e sem ser essencial. Isso eu decidi, acho que daqui três semestres. Conhecer as outras áreas, saúde, educação, para ver. Lógico, porque falei até quando eu estava pesquisando, normalmente, não sei se acho que é uma coisa mais pessoal, assim, eu gosto mais de estar dando aula, analisando, conversando com os alunos, acho que é uma coisa mais da minha característica. Então, eu vou dar uma conversada até com meu pai, né? Tipo, para ver se... Porque eu acho que eu vou sair do grupo até agora, né? Essa questão de não ter bolsa, passo a mais. E eu acho que eu vou procurar, assim, ou outra bolsa dentro da URGS mesmo, fora. Sim, dentro da academia, eu acho que até eu sair, não sei se vai ser, acho que eu vou trabalhar esse mês que eu vou receber, né? Justo. Pedir até para vocês souberem alguma coisa que acho que a personalidade ou com o estilo de trabalho deve me ajudar, assim, porque aí em casa também não está muito fácil e tal, então eu estou trazendo dinheiro e então, mas é isso. Eu acho que eu aprendi bastante aqui com vocês. Foi uma troca legal, tanto com os professores quanto com os mestrandos, doutorandos e os bolsistas mesmo. Então, acho que saímos. Acho que foi um ano quase, mais de um ano. Bastante tempo. Exatamente, Pedro. Daí já para não colocar um projeto ou alguém em cima de mim, porque não faz muito sentido eu ficar 2 meses e largar. Então, não, ótimo, Pedro. Obrigado. Até porque eu não ia fazer isso mesmo, tá? Mas a gente já sabia qual era o teu caminho mesmo. Bem tranquilo, tá? Até foi bom dar essa conversada para a gente se ouvir mais, porque eu não tenho tempo mesmo e, bom, dessa forma, mesmo que seja na frente de todo mundo, assim. Vale a pena também estudar um pouquinho. Só para eu terminar, Pedro. Ótimo. A ideia era essa. Eu queria ter falado essas coisas, nesse sentido, tá? Era ouvir um pouquinho, mas também me levar na boca, assim. Porque uma coisa que a gente definiu conversando, não é que todos os bolsistas precisam estar fazendo pesquisa.
Então, não é obrigatório. A gente incentiva e a gente gostaria que uma formação passasse por isso. Às vezes não dá. E a gente viu. E tempo não deu mesmo. A gente não conseguiu se organizar bem. Depois não anda. Tá? Agora a gente está fazendo outra tentativa, mas sem essa obrigação. Assim. Claro, tem que vir um pouquinho também dos dois lados. E você também. E aí a gente vai vendo as prioridades mesmo que aparecem. Tá? Eu mesmo fui um cara excelente na prática. Eu vi muita coisa boa de tipo, assim, com cuidado de horário e tal. Eu trabalho mesmo com os alunos, né? Então, tá ótimo. E a gente vai encontrando essa negociação. Não precisa ser uma lei pétrea, que tem que ser todos. E o mesmo é verdade para quem gosta um pouquinho mais da pesquisa. Eles têm o equilíbrio de que a pessoa não largue totalmente a extensão, ajude alguma coisa, mas talvez menos do que outros tenham essa vontade mesmo e a gente conseguir casar as coisas com equilíbrio, tá? Não é um cálculo fácil, mas é dentro do grupo principal, é vocês se sentirem que assim, que estão ajudando, que a coisa está na boa, assim, só tentem ter as regras básicas do grupo. Não tem problema. Achar soluções, conversando às vezes olho no olho com com o colega, com o cara que está logo acima, e indo até em mim, quando a coisa não se resolve. Chegando em mim também, isso é importante, se a coisa não se resolve. Tá? Esse é um bom momento para falar disso. E aí, Fernando, já dando essa introdução, até como o Pedro falou, fica tranquilo, né? Para nos dizer assim, que qual é a ideia, porque eu sei que a gente sugeriu coisas, né? Então, é para ver, as coisas não dá, certamente. Mas o que quer assim, está afim de fazer um projeto? Não. Não tinha começado com nada. Só passou, então, mais de uma vez isso, mas eu não estou lembrado, não sei se os antigos lembram. Eu não lembro de nada. Ele tem bolsa de extensão também. Isso tem algum. Não deveria, tá? Mas também, gente, não tem problema, até porque os de iniciação científica não é que andaram no sul. Vai por muito diferente, tá? Mas, então, cara, a ideia é pensar também no futuro. Só lembrar para tentar ajudar, para ficar. Até porque, gente, lembrem disso, tá? Tudo que acontece de ruim é mesmo, tá? A gente tem que achar uma solução e pensar para frente. Esse é o resumo da coisa. Agora, sim, ó, Fernando, eu não sei porque eu estava com uma ideia de que fosse mais caminhado. Tá? Eu não sei quais são teus gostos. Não sei porque eu acho que tu é um cara mais da corrida, mas... A não ser. Não sei. Eu tive experiência trabalhando. Desde que eu entrei no projeto foi apenas na caminhada, né? Tu gostaria de trabalhar com corrida? Gostaria, seria uma boa. Aí que tá, eu tenho que saber, porque assim, ó, se tu ficasse na caminhada, para mim seria a solução, porque eu vi que a gente está fazendo alguns projetos mais para corrida. Não sei se é muito, por causa que o Edilson faz tanta bagunça na minha cabeça, parece que a corrida está bombando mais, mas tá bom. Mas assim, é preocupante, não é preocupante, só para cuidar, para estar equilibrado os dois lados. Então, a caminhada, talvez para mim, ficaria mais, encaixaria mais, só que aí vem a grana, pô, é tu trabalha com corrida fora, falou que não fora. Não, eu gosto de correr, assim, mas não que eu... Então isso vê que não são motivos tão fortes. Sim. Né? Aí vem essa questão. Daria para ficar na caminhada, mesmo gosto da corrida? Sim. Tanto que eu estou no dia a dia ali, mas já. É diferente. Vou tentar te colocar na caminhada. O que eu acho do Edilson? Vou lá para cá para dentro, para deixar o carro terminar, ele coloca pro Lucas, o Lucas da caminhada. Já deu as ideias. O que vocês acham? Tem o Lucas, tem a Marcela aí, tá? Na minha cabeça são vocês. Olha ali, ó. Olha, cara. Quem? Hoje eu não tô legal, mas aceito aí. Não sei o que. Eu vi, tem alguma coisa estranha, cara. Não é só pelo nível de despenteado, é alguma coisa, Lucas.
uma força, independente do que for. Olha só, tem vocês dois, tá? Eu sei que a Marcela está um pouco afastada, não está conseguindo vir tanto no presencial, o Lucas está segurando muita coisa, mas só me deem uma visão, gente, de vocês dois, quantos alunos vocês estão orientando, porque eu sei que com a Flávia às vezes tem coisas também, né? Então, acho que o Lucas tem alguma coisa com a Flávia, né, Lucas? Ou participando, assim, mas tem alunos diretamente, tu co-orientando, fazendo esse papel mais forte, ou é mais ou menos a coisa? Eu tô com o Bruno Zanck, que inclusive agora eu tô rodando os dados aqui para ele. E Eu estava o preocupado, o Bruno não se mexe, é uma foto. Eu tô com o Bruno Zanck Tá, aqui do desculpa. Roxo e duas meninas lá da Flávia. Vai lá, continua, Lucas, desculpa. Eu tô com o Bruno e duas meninas da Flávia lá, a Ana e a Bruna Mauer. Ah, legal. Tem alguma coisa a ver com Locomotion, as duas? Não, só para... A, a da Ana tinha, mas daí agora a Flávia mudou o projeto dela, a fazer sobre marcha, o TC10 ali, mas a Flávia mudou. E o da Bruna, sim. O da Bruna tem a ver com marcha. Tá. Pode nos dizer o que é, só para ter uma... Peraí, deixa eu abrir aqui. Se tu não lembra, então nem tá valendo. Não, não, elas estão na disciplina ainda de preparar o projeto, elas me mandaram um pré-projeto só, na disciplina da Candote. Que na FIS a gente faz um pré-projeto numa disciplina e depois no outro encaminha tudo, né? Ah, sim, são alunos já para TCC, né? Não é Isso. exatamente isso. A gente Então, não, obviamente, não precisa disso, né? Para fazer pesquisa. são Mas de é TCC. aluno de TCC que já está fazendo a disciplina para fazer o TCC. Joia. Descobriu ali, cara. O da Bruna no TC10, ela vai avaliar parâmetros espaço-temporais com dupla tarefa. Ela queria observar ali junto o que a gente estava coletando com o OpenCap, meio nessa linha. Você passou aqui. Mas não é nada definido, né? Foi para essa primeira disciplina que é um pré-projeto. Tá bom. Então tá tudo muito em aberto, né? Sim. Marcela? E agora E se a gente pensasse numa iniciativa, algum dado do teu doutorado, tipo esse exercício que a gente fez, assim, né? Só para vocês entenderem, gente. Depois tu me alerta, tá? Porque a Marcela está estudando no doutorado, vamos pensando um pouquinho. Ela está estudando aspectos dos grupos funcionais, subgrupos funcionais, Parkinson, com a análise da marcha, né? Isso, né? É uma coisa bem interessante para saber, que eu acho que é uma das coisas, assim, eu acho que a gente está sendo bem inovador na ciência. Assim. É o super, mas está sendo inovador, que é fazer análise desses aspectos do Parkinson, que também trabalhamos há vários anos, somos uma referência internacional, mas agora também, óbvio que a Marcela começou já no mestrado, analisando várias das ligadas a esses subgrupos funcionais. Isso é muito legal na disciplina ali de biomecânica, eu tentei trazer um pouquinho sobre isso, o que é um hipercinético, hipocinético, isso é muito legal, porque vocês, na prática de vocês vão pegar direto gente que tem alguma hipocinesia, alguma hipercinesia, de modo amplo, assim, né? E o Parkinson tem essa característica, que ela vai para os dois lados. Eles alteram o padrão normal de movimento para os dois lados. Não é que a mesma pessoa os dois. Tem pessoas que vão para um lado, tem pessoas que vão exatamente para o outro. Isso nos dá um desafio para fazer um exercício, para querer aplicar um exercício físico neles, que é entender essas restrições para dar propício para isso. E a Marcela está estudando bastante, aí colocando variáveis até nossas mesmo, pelas né, também.
mais coisas, né? Fernando, eu não sei, eu preferiria que ele ficasse então na marcha, essa parte da marcha, com algum aspecto aí ligado a essa física mecânica até. Ainda teria que trabalhar um pouco. Os mais nossos. Pode ser? O que tu acha, Fernando? O termo assim está meio grande ainda, porque isso, na verdade, até onde a gente falou agora, vai ser um baita artigo, né? Só que é desafiante. Então, daqui a pouco poderia ficar com algo mais simples dessa análise aí, né? Está em aberto aí, né? Dados tem, assim, só tem que, claro, tem que trabalhar neles, acho que é parte de para te ajudar nesse processamento e tal. Se tiver que fazer, tem muito trabalho aí. Porque precisa ter primeiro cinemática tridimensional garantida. Então, tem já. Aí o que precisa é processar eles, fazer os cálculos de trabalho mecânico. Então, a rotina que a gente tem, né? Sabe programar? Te aprende, né? É fácil. Aí tem bastante coisa pronta e tal, mas tem que ir avançando nisso. Acho que dá para tocar isso, tá? Ainda penso, se daqui a pouco fizer um projeto de iniciação um pouquinho mais resumido, melhor, tá? Não enlouquecer direto, né? Meus alunos antigamente diziam isso, quando eu mandava eles usar coisa do Kahoot, quando eu gostava dos alunos, eu mandava os artigos para os alunos já diziam, o senhor não gostou dessa pessoa, né? E já só reclamava mais, não sabia por quê. Tava, tome cuidado, cuidado. Mas eu acho que não era sempre assim, tá? Eu ficava empolgado, sabe? Ler essa coisa do Kahoot, depois a pessoa estava recém aprendendo as coisas de biomecânica para entender trabalhos, vários passos depois, né? Então tá, vou adicionar então, ficando com essa parte do trabalho. Eu acho que tem bastante coisa, assim, uma coisa para acontecer, tá? A gente fez um estudo do Gustavo Balbinot, um estudo que era do mestrado, um mestrado inicial nosso, e foi calcular o trabalho mecânico interno por lado acometido ou não acometido em alguma situação. Então, a gente calcular detalhes, assim, a gente via o trabalho interno até de pé, perna, um detalhezinho assim, da rotina que nos dava alguma informação a mais. Assim. Ou poderia ser um estudo exploratório sobre isso, assim, né? Para ver se existem padrões que aparecem, né? Nessa geração de trabalho interno, que é acinético, né? Rígido, ou o outro, que é o hipercinético, né? Eles têm alguma produção de trabalho mecânico que seja consistente. O problema é que muitas vezes é individual, aí é difícil de falar cada caso. Mas se aparecer alguma consistência, né, talvez no lado acometido ou não, porque geralmente a gente torna tudo média, né? A gente calcula lá o ciclo passada, né? O trabalho mecânico. Só que tu tem um caminho assim. Aí tu faz uma média, uma bela média de tudo. Mas daqui a pouco tem coisas bem interessantes quando tu calcula só um lado e quando tu calcula só o outro. E eles fizeram mais ainda, eles calcularam até os detalhezinhos do trabalho interno por perna, que eles chamavam de acometido e não acometido, que isso já é uma discussão, que às vezes temos dois lá. Mais acometido, menos acometido. Né? Com vários graus desse acometimento, isso aí complica um pouco, mas pode ser chances de visualizar a coisa. Quando der tudo simétrico, bom, aí é mais ideia, dá para juntar. Mas quando não der, ó, atenção, podemos olhar isso separado, né? Acho que isso pode ser um dos caminhos aí. 4:08, gente. Ixi, Maria, nem falando vou pedir desculpa porque a gente faltou pouca coisa, tá? Mas só para, assim, tinha o Bruno Zanck na minha cabeça. Nós vamos ter que parar por aqui pela questão de estourar o tempo, tá? Tá, Brunão?
Desculpa aí, eu não sei se faltou alguma coisa mesmo, né? Léo, os guri mais velho, não, né? Marcela, Edson, Lucas. Tá. Então, eu vou parar de gravar. Posso Só deixa eu dar um recado. então. Aproveitando o final da reunião, na semana que vem, cada um dos grupos traga um parecer parcial do que foi apresentado até agora dos artigos que nós repassamos para vocês. Então, o responsável por cada grupo, nesse caso, eu acho que o de vocês é o Lucas, do meu grupo sou eu, e do pessoal online, eu não lembro quem é o responsável, se é a Valsa, o Edson. Mas na semana que vem, 5 minutos para cada grupo apresentar um parecer parcial dos artigos que foram lidos. Beleza? Obrigado. Bem, bom fim. Até